Chamo-me Anabela Ribeiro e sou professora auxiliar no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Trabalho muito em mobilidade sustentável, quer em políticas, estratégias, métodos quantitativos para diagnosticar tendências e simular cenários futuros de uma forma otimizada. E pronto, essa é a minha área de eleição. Ultimamente tenho estado envolvida também neste projeto 3Cs da Universidade de Coimbra, em conjunto com a Universidade, com a Faculdade de Desporto, porque é uma colaboração que já vinha de outros projetos anteriores e que tem a ver com esta necessidade de nós provarmos os efeitos positivos que a utilização dos modos ativos tem na nossa saúde. Mas eu gostava de começar um pouco atrás. Gostava de começar por falar no automóvel. A nossa sociedade portuguesa é uma sociedade muito ligada, de uma forma muito íntima e profunda, com a utilização do nosso automóvel, do nosso veículo motorizado individual de 4 rodas. Isso tem a ver com diversos fatores, não somos únicos em Portugal, não é? Todas as outras cidades na Europa também sentiram um pouco este tipo de evolução e tem a ver, como eu dizia, com 2 fatores essencialmente. O facto de as cidades terem crescido de uma forma, uma expansão bastante intensa que gerou uma série de zonas muito dispersas, sobretudo a partir dos anos 60, em que o automóvel passou a ser acessível a quase todas as pessoas, a quase todas as famílias, o que fez com que hoje em dia aconteçam 2 coisas. Por um lado, é muito difícil garantir alternativas sustentáveis, nomeadamente ao nível dos transportes públicos, no acesso à cidade, portanto, vindo do exterior, dessas zonas de periferia dispersas para o interior, e dentro da cidade, se nós pensarmos bem e observarmos bem e sentirmos, a cidade é de algum modo dominada do ponto de vista estrutural e do seu funcionamento pelo automóvel. Para além dos edifícios, para além dos espaços verdes e de algumas zonas pavimentadas dedicadas ao peão, o que nós temos são zonas dedicadas à circulação e ao estacionamento do automóvel. Hoje em dia, na nossa sociedade, estendeu-se bastante, difundiu-se muito o debate sobre a necessidade de descarbonizarmos a sociedade, mitigarmos emissões, porque nós temos que, de facto, precaver um futuro que se deseja que seja sustentável. E, portanto, começou o debate muito, aqui há uns anos atrás, sobre alternativas sustentáveis ao uso do meu automóvel individual. É claro que para longas distâncias, ou médias longas distâncias, pensando agora numa cidade como Coimbra, essa alternativa tem que vir por via dos transportes públicos, como é lógico. Mas quando falamos de curtas distâncias dentro da cidade, é claro que andar a pé ou de bicicleta pode ser uma alternativa. E por isso, falando agora um pouco das pessoas e das suas necessidades de viagem, de facto, há uma procura potencial muito grande e muito maior do que nós poderíamos perspectivar numa primeira abordagem. Porque temos muitos jovens e numa cidade como Coimbra temos também muitos jovens universitários e temos cada vez mais idosos que se querem manter ativos. Quando pensamos nesta potencialidade, nestas viagens curtas numa cidade como Coimbra, também devemos pensar que não é justo dizer-se que Coimbra não é adequado, por exemplo, para andar de bicicleta, porque é uma cidade, analisando as viagens entre a origem e o destino de uma grande percentagem da população, essas viagens fazem-se numa zona mais baixa, onde não há grandes declives a vencer entre o ponto de origem e o ponto de destino. Portanto, há aqui uma alternativa para poder fazer essas viagens a pé ou de bicicleta, ou se eu vier de mais longe, para poder, chegando a uma estação de transporte público, nomeadamente um metrobus, eu poder depois fazer o que me resta da minha viagem a pé ou de bicicleta.
Quando pensamos o que é que falta para que essa transição e essas viagens que atualmente se fazem de carro, curtas, na zona mais baixa, para que essas viagens se possam fazer nessas alternativas de mobilidade ativa, em primeiro lugar eu devo pensar, obviamente, na infraestrutura. E os municípios pensam nisso, e o município de Coimbra tem vindo a fazer um esforço também de adaptação nesse sentido. Mas muitas vezes o que leva as pessoas a não efetuar essa transição é porque sentem que as redes ainda não estão completas. As redes pedonais e cicláveis não estão completas. Há descontinuidades, há faltas de segurança na interação com o veículo automóvel. Portanto, se a infraestrutura está para partes do trajeto, não está para o trajeto que eu preciso fazer na sua totalidade, e isso desmotiva logo à partida as pessoas. Portanto, pensar-se nesta parte mais técnica, mais de engenharia, de pensar em rede e de proporcionar condições para toda a rede é fundamental. Mas depois também temos que fazer a abordagem social, que é demonstrar às pessoas os benefícios que esta atitude ativa, não é, esta atitude de adotar mobilidade ativa, tem impacto a várias escalas, em vários níveis, a começar pelo impacto pessoal. Ainda antes de falar do impacto pessoal, eu falaria do impacto geral, que é aquilo que nós ouvimos, sabemos, sentimos, que é óbvio que eu conseguir a transição de viagens que eu faço de carro para viagens em que eu não utilizo energia, portanto não tenho emissões, é útil para a sociedade, obviamente, que estamos a caminhar nesse sentido da descarbonização, estamos a melhorar a qualidade do ar, a qualidade de vida, estamos a diminuir o congestionamento viário, ou pelo menos a contribuir para tal, e portanto há aqui benefícios obviamente gerais, que acabamos por sentir também pessoalmente. Mas há efeitos do ponto de vista estritamente pessoal ou individual, a nível do indivíduo, que são muito importantes, e é muito importante demonstrar nessa abordagem social, a começar pelo financeiro, porque se eu utilizo a minha própria energia, não gasto dinheiro. E depois há o impacto na saúde, e é neste aspecto que nós temos vindo a trabalhar, Departamento Civil com a Faculdade de Desporto, a encontrar formas de quantificar e de provar isto. De facto, quando as pessoas adotam uma mobilidade mais ativa, há efeitos claros no seu bem-estar, não só a nível físico, como a nível psicológico também. E, portanto, se quiserem pensar nisto em diferentes grupos, aqueles grupos de que eu falei há pouco, os mais jovens e os adultos mais velhos, no caso dos mais jovens, logo a começar pelos alunos em idade do ensino secundário, tem impactos enormes no seu desenvolvimento físico e no seu desenvolvimento cognitivo também, e nas suas apetências sociais. Portanto, na sua capacidade de interagir com os outros e de vivenciar a cidade. No caso dos jovens universitários, obviamente que estes aspectos também valem, também são verdadeiros. No caso dos adultos mais velhos, o que acontece é que poder andar a pé, portanto aqui neste caso talvez não falemos tanto de bicicleta, embora cada vez mais possamos observar adultos mais velhos a andar de bicicleta, mas é sobretudo a sua mobilidade pedonal, e a sua mobilidade pedonal articulada com o transporte público. Isso tem enormes impactos. Se eles o puderem fazer em segurança, tem enormes impactos na manutenção, agora já não é no desenvolvimento, é na manutenção das suas capacidades físicas e cognitivas e na sua longevidade. E, portanto, há aqui, obviamente, um manancial de potencialidades que devem ser exploradas, devem ser estudadas, de modo a que o nosso esforço não seja só dizer isto é importante por estas razões, porque achamos que sim, mas provar de forma quantitativa, no curto, no médio e no longo prazo, se a sua vida sofrer uma transformação na qual possa, ou que implique, andar menos de carro e mais a pé ou de bicicleta,
vai começar a ter uma saúde melhor, vai começar a ter uma capacidade cardiovascular melhor, vai diminuir de forma drástica a potencialidade para vir a ter doenças do coração e outras. Portanto, há aqui uma série de efeitos que é importante que se discutem, que se falem sobre eles, porque o que acontece, o que eu sinto é que as pessoas andam demasiado de carro, mesmo quando não é preciso que o façam. E isso tem impactos depois, tem muitas doenças, tem muitos problemas em fases mais adiantadas da vida, porque de facto viveram uma vida muito ligada ao carro. Não estamos a falar agora que toda a gente vai deixar o carro em casa e vai passar a utilizar outros modos de transporte. Não é disso que falamos, é de uma vida mais ativa e, portanto, andando algumas viagens, deixando o carro, sim, e utilizando as alternativas ao seu dispor, que já começam a existir, isso tem um impacto enorme na saúde. Portanto, em breve esses resultados serão divulgados e tenho a certeza que serão muito importantes nesta transição para uma mobilidade mais sustentável na cidade de Coimbra.